Um milionário ofereceu à sua assistente uma proposta ousada. Durma comigo e eu mudarei sua vida. A mulher ficou paralisada, mas sabia que essa decisão poderia definir seu futuro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. O horizonte de São Paulo brilhava como uma caixa de joias contra o crepúsculo índigo. Do escritório na cobertura da Torre Albuquerque, Ricardo Mendes contemplava o império que havia construído. 52 andares de vidro e aço que ostentavam seu nome com elegância discreta. Mais um monumento ao seu sucesso entre dezenas espalhados por 3 continentes. Aos 45 anos, Ricardo tinha tudo o que um homem poderia desejar. Riqueza que a Forbes não conseguia calcular com precisão, influência que fazia senadores retornarem suas ligações em minutos, e uma reputação que o precedia em todas as salas de reunião, de São Paulo a Xangai. Ele havia transformado as indústrias Mendes de uma pequena empresa de investimentos em tecnologia em um conglomerado global através de uma combinação de visão brilhante e precisão implacável. Mas naquela noite, enquanto girava o uísque, envelhecido em um copo de cristal, seus pensamentos não estavam em relatórios trimestrais ou alvos de aquisição. Sua atenção estava fixada em outra pessoa completamente. Os contratos de Pequim estão preparados para sua revisão, Sr. Mendes. Beatriz Fonseca estava na porta, sua figura esbelta, silhuetada contra as luzes brilhantes do escritório externo. Aos 28 anos, ela tinha sido sua assistente executiva por pouco mais de 2 anos, recomendada pelo diretor de sua faculdade de administração como a formanda mais promissora que vi em uma década. Ricardo a contratou imediatamente, reconhecendo algo nela que ia além de suas impressionantes credenciais. Obrigado, Beatriz. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse. E o acordo Pereira? A equipe jurídica deles aceitou todos os nossos termos. Ela colocou uma pasta de couro em sua mesa. Seus movimentos eram eficientes, precisos, sem um gesto desperdiçado. Eles estão preparados para assinar amanhã de manhã. Ricardo a estudou enquanto ela organizava os documentos com precisão meticulosa. Seu cabelo castanho estava preso. Em um coque simples, seu terno azul marinho impecavelmente ajustado, mas intencionalmente discreto. Beatriz era bonita, mas de uma forma que ela parecia determinada a minimizar. Usava maquiagem mínima, nenhuma joia exceto pequenos brincos de pérola, e sapatos sem salto apesar de sua baixa estatura. O que mais fascinava Ricardo não era sua aparência, mas a qualidade que ele passou a pensar como sua essência incorrupta. Em uma indústria construída sobre compromissos e flexibilidade moral, Beatriz mantinha um código ético inabalável. Ela era brilhante, engenhosa e ferozmente dedicada, ainda assim, de alguma forma, intocada pelo cinismo que permeava o mundo deles. Os investidores de Hong Kong solicitaram uma teleconferência amanhã às 7 do nosso horário. Ela continuou, não percebendo, ou talvez escolhendo ignorar seu escrutínio. Agende. Ricardo tomou outro gole de uísque. Você me acompanhará no Gulfstream para o Rio de Janeiro amanhã. Sairemos após a assinatura com os Pereira. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto dela. Rio de Janeiro? Não vejo isso na sua agenda. Um desenvolvimento recente. A aquisição da Westbrook está enfrentando alguns obstáculos. Preciso de alguém que possa tomar notas detalhadas sobre a operação deles, enquanto eu lido com o conselho. Beatriz assentiu. Vou reagendar seus compromissos e preparar uma mala para passar a noite. Ficaremos lá por 3 dias. Prepare-se adequadamente. Outro aceno, este mais lento, mais medido. Em 2 anos ela o havia acompanhado em viagens de negócios dezenas de vezes, mas raramente com tão pouco aviso. Ainda assim, ela não o questionou. Essa era uma das qualidades que ele mais valorizava, sua absoluta competência aliada à discrição. Será só isso, Sr. Mendes? Por enquanto, esteja na pista de decolagem ao meio-dia de amanhã. Ele se voltou para a janela, uma dispensa silenciosa. Ricardo ouviu o suave clique da porta quando ela saiu. Ele sorriu para si mesmo, antecipando os dias à frente.
O rio era real o suficiente. O acordo Westbrook precisava de atenção, mas suas intenções iam muito além dos negócios. Há meses ele estava observando Beatriz, avaliando seu potencial. Ela era extraordinária, mas aos seus olhos ainda inacabada. Ele via nela uma rara combinação de inteligência, integridade e intuição que poderia torná-la mais do que apenas uma excelente assistente. Com a orientação correta, sua orientação, ela poderia se tornar alguém verdadeiramente notável. Uma parceira, uma igual. Mas primeiro, ela precisava entender as realidades do verdadeiro poder. Ela precisava evoluir. O Gulfstream, G650, cortava as nuvens a 45 mil pés. Sua cabine um casulo de luxo isolado do mundo abaixo. Beatriz estava sentada em frente a Ricardo em uma poltrona de couro macio, seu laptop aberto, enquanto revisavam documentos de aquisição. A cadeia de suprimentos deles é ineficiente, ela observou, destacando números em uma planilha. Se consolidássemos os centros de distribuição deles no Sudeste, poderíamos cortar custos em 17% apenas no primeiro ano. Ricardo se inclinou para a frente. Você não foi solicitada a analisar a logística deles. Notei a discrepância ao revisar as demonstrações financeiras. Ela enfrentou seu olhar sem hesitação. Pensei que poderia ser relevante. Um sorriso brincou no canto de sua boca. Era exatamente por isso que ele a valorizava. Beatriz via além da tarefa designada, além do óbvio. Ela não estava apenas processando informações, estava encontrando conexões, identificando oportunidades. Mostre-me. Durante a hora seguinte, eles dissecaram as operações da Westbrook, as observações de Beatriz provando-se mais perspicazes a cada minuto. Enquanto ela falava, Ricardo observava a sutil transformação em seu comportamento. No escritório, ela mantinha uma distância deliberada, profissional deferente. Aqui, envolvida em análise estratégica, sua confiança natural emergia. Seus olhos brilhavam com intelecto, sua voz ficava mais forte, seus gestos mais animados. Esta era a mulher sob o exterior cuidadosamente construído. Isto era quem ela realmente era, quando as paredes caíam. Você deveria estar liderando sua própria divisão, ele disse abruptamente, interrompendo sua explicação sobre implicações fiscais. Não gerenciando minha agenda. Beatriz piscou, pega de surpresa pela mudança na conversa. Eu agradeço, mas estou aprendendo muito em minha posição atual. Você está desperdiçando seu potencial. Ela fechou seu laptop, considerando sua resposta. Com todo respeito, Sr. Mendes, não vejo dessa forma. Trabalhar diretamente com você me proporciona insights sobre operações de negócios que eu não poderia obter em outro lugar. Me chame de Ricardo quando estivermos sozinhos, ele disse, dispensando a formalidade. E não seja diplomática. Você é ambiciosa. Eu vi isso desde o primeiro dia. Ambição não significa que estou insatisfeita. Mas você quer mais. Não era uma pergunta. A aeronave atingiu uma bolsa de turbulência, tremendo brevemente antes de estabilizar. Lá fora, a escuridão havia caído completamente, a única luz vindo de estrelas distantes e dos faróis da ponta da asa do avião. Todo mundo quer mais, ela finalmente respondeu. Ricardo recostou-se estudando-a. E se eu te dissesse que posso te dar mais do que você jamais imaginou? Não apenas um título melhor ou um escritório de canto. Poder real. Um lugar ao meu lado no topo. Confusão cruzou suas feições. Não entendo. Estou oferecendo a você uma parceria, Beatriz. Não apenas nos negócios, mas na vida. Sua voz baixou. Posso transformá-la de alguém que executa minha visão em alguém que a molda comigo. Ela o encarou, sua expressão ilegível. Por que você me ofereceria isso? Porque vejo algo em você que me lembra de mim mesmo antes de construir tudo isso. Inteligência sem corrupção, ambição sem compromisso. Ele pausou, mantendo seu olhar. Mas você precisa evoluir. O mundo em que opero requer uma perspectiva diferente da que você tem atualmente. E o que essa parceria implicaria? A cabine ficou silenciosa, exceto pelo zumbido constante dos motores.
Ricardo pousou seu copo e moveu-se para sentar ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua colônia, sândalo e algo mais escuro, mais primitivo. Durma comigo, e eu mudarei sua vida. As palavras pairaram no ar entre eles, cruas e inequívocas. A respiração de Beatriz ficou presa, seus olhos se arregalando em choque. Isso não é... Ela começou, então parou, aparentemente incapaz de encontrar as palavras. Não é o quê? Profissional. Esperado. A voz de Ricardo permaneceu calma, objetiva. Não estou propondo um caso sórdido, Beatriz. Estou oferecendo a você uma transformação. Acesso a um mundo que poucos veem, quanto mais controlam. Ela levantou-se abruptamente, colocando distância entre eles. Eu deveria verificar o status de nossa chegada. Você está com medo, ele observou. Não de mim, mas do que aceitar poderia significar. O que isso poderia mudar em você? Beatriz virou-se, sua compostura retornando como um escudo se encaixando no lugar. Você interpretou mal nosso relacionamento, Sr. Mendes. Eu o respeito. Como empresário, mas... Você acha que não vejo como você me observa nas reuniões? Como absorve cada decisão, cada estratégia? Ele se levantou, fechando a distância que ela havia criado. Você quer entender o poder, quer exercê-lo. Estou me oferecendo para lhe mostrar como. Dormindo com meu chefe, sua voz tinha uma borda afiada agora. Isso não é poder, é rendição. É mesmo? Ricardo desafiou. Ou é reconhecer uma oportunidade que vem uma vez na vida, a chance de saltar além da cuidadosa escalada de degraus que levaria décadas, por um momento. Algo cintilou em seus olhos. Consideração, tentação, possibilidade. Então desapareceu, substituído pelo profissionalismo frio. Vou atribuir esta conversa ao horário tardio e esquecê-la, ela disse. Sugiro que você faça o mesmo. Quando ela se virou para caminhar em direção à frente da cabine, Ricardo falou novamente, suas palavras interrompendo-a no meio do passo. A reunião do conselho é às 9 da manhã de amanhã. Leve a noite para pensar sobre o que eu disse. Seu tom era confiante, sem pressa. Minha oferta permanece aberta, Beatriz. A questão é se você é corajosa o suficiente para aceitá-la. Ela não respondeu, não olhou para trás ao desaparecer no compartimento dianteiro. Ricardo voltou ao seu assento, enchendo seu copo com facilidade experiente. Ele não estava preocupado com a reação dela. Na verdade, teria ficado desapontado com uma aceitação imediata. As dignas sempre resistiam no início. Era parte do que as tornava valiosas. Ele olhou para o céu noturno sem fim, paciente como apenas um homem acostumado a conseguir tudo o que queria poderia ser. Beatriz Fonseca era extraordinária, mas quando ele terminasse com ela, ela seria algo completamente diferente. Ou sua maior conquista, ou seu fracasso mais fascinante. O horizonte do Rio de Janeiro cintilava além das janelas do chão ao teto da suíte executiva do Copacabana Palace. Beatriz permanecia imóvel, olhando para o panorama urbano sem realmente vê-lo. 3 horas haviam se passado desde a chegada, desde que Ricardo havia casualmente instruído-a a tirar a tarde para considerar sua proposta, antes de desaparecer para se encontrar com o diretor financeiro da Westbrook. Agora, sozinha na elegante suíte adjacente à dele, a mente de Beatriz corria com pensamentos conflitantes. Ela havia construído sua carreira baseada em inteligência, dedicação e, mais importante, integridade. Crescendo em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde seu pai ensinava economia no ensino médio e sua mãe administrava a biblioteca local, ela havia sido criada com valores cristalinos: trabalhe duro, mantenha-se honesta, conquiste cada oportunidade. Como eles reagiriam se soubessem o que ela estava considerando? Beatriz foi até o banheiro impecável, jogando água fria no rosto. A mulher no espelho olhou de volta com olhos questionadores. Ela mal se reconhecia neste momento de crise moral. Esta não é você, sussurrou para seu reflexo. Mas não era? Ela não havia sempre secretamente sabido que estava destinada a mais do que organizar o império de outra pessoa? Por 2 anos, ela observou Ricardo Mendes comandar salas com um único gesto: transformar empresas falidas em empreendimentos lucrativos
e navegar pelo complexo mundo das finanças globais com maestria sem esforço. Ela estudou cada movimento dele, não apenas porque era seu trabalho, mas porque algo dentro dela ansiava pelo mesmo poder. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Ela já sabia quem era. Jantar na minha suíte. 20 years. Espero sua resposta. Curto, direto, sem dar nenhuma indicação se ele esperava aceitação ou rejeição. Esse era o jeito de Ricardo, criar pressão através da aparência de indiferença. Beatriz olhou para o horário. 18h42. Pouco mais de uma hora para tomar uma decisão que alteraria irrevogavelmente o curso de sua vida. Ela afundou na beira da cama king size, lembrando-se da primeira vez que conheceu Ricardo Mendes. Ela havia sido entrevistada por 12 executivos antes de ser conduzida ao escritório dele, um espaço minimalista com vista para o Parque Ibirapuera. Ao contrário dos outros, ele não perguntou sobre seu histórico acadêmico ou sua experiência de estágio. Em vez disso, apresentou-lhe um dilema ético, uma situação hipotética envolvendo relatórios de lucros manipulados e uma oportunidade de lucrar enquanto potencialmente prejudicava investidores. O que você faria? Ele perguntou, seus olhos cinza-aço avaliando-a. Beatriz havia dado a resposta moralmente correta sem hesitação. Ela esperava que isso encerrasse sua candidatura, conhecendo a reputação implacável das indústrias Mendes. Em vez disso, Ricardo assentiu aprovadoramente. Todos os outros me diriam o que achavam que eu queria ouvir, ele disse. Você me disse a verdade, mesmo acreditando que isso poderia custar-lhe esta posição. Ele ofereceu-lhe o emprego na hora, com um salário que a fez prender a respiração. Agora, 2 anos depois, ela se perguntava se aquele havia sido o início de sua corrupção. O primeiro passo em direção a este momento de tentação. Ele a estava preparando desde o início, testando seus limites, observando suas fraquezas. Beatriz foi até o armário onde sua mala estava aberta. Passou os dedos sobre as roupas que havia empacotado, roupas de negócios conservadoras apropriadas para reuniões com executivos corporativos. Nada adequado para o que poderia acontecer esta noite se ela aceitasse a proposta de Ricardo. Seria realmente tão errado? Ela não era ingênua sobre relacionamentos no local de trabalho. Eles aconteciam o tempo todo no mundo corporativo brasileiro. Mas isso não era sobre romance, ou mesmo simples desejo. Ricardo havia deixado isso abundantemente claro. Isso era uma transação, intimidade em troca de acesso ao poder. Seu telefone vibrou. Novamente. O conselho da Westbrook está mais receptivo do que o esperado. Podemos remodelar toda a operação deles. Uma atualização de negócios normal, como se a conversa no avião nunca tivesse acontecido. Mas Beatriz entendeu o subtexto. Nós. Ele já estava falando como se fossem parceiros. Ela pegou o telefone, começou a digitar uma resposta, depois a deletou. O que ela poderia possivelmente dizer? Desculpe, não sou o tipo de mulher que dorme para chegar ao topo, mas não era isso que ele estava oferecendo, era? Ele não estava sugerindo um caso sórdido ou uma aventura de uma noite. Ricardo estava propondo algo mais profundo, uma transformação, como ele chamava. O pensamento enviou um arrepio inesperado através dela. Como seria ficar ao lado de Ricardo Mendes como uma igual? Ter o poder de tomar decisões que afetavam milhares de vidas. Ser temida e respeitada como ele era? Beatriz fechou os olhos, lembrando-se de algo que seu pai lhe disse quando ela saiu para a faculdade. Sucesso sem integridade é fracasso disfarçado. Ela havia vivido por essas palavras. Até agora. O sistema de alto-falantes do banheiro tocou suavemente com uma notificação de seu aplicativo de agendamento. 20 minutos até que ela fosse esperada na suíte de Ricardo. Hora da decisão. Ricardo revisava documentos de aquisição enquanto esperava, sua concentração inabalada, apesar da antecipação que corria através dele. Este era o padrão que o havia servido bem ao longo de sua carreira, foco absoluto na tarefa em mãos, independentemente das circunstâncias ao redor. No entanto, à medida que o relógio se aproximava das 8, ele se pegou verificando a hora com frequência, não característica.
Beatriz sempre fora precisamente pontual. Se ela pretendesse rejeitar sua proposta, o faria exatamente às 8 horas, mantendo os limites profissionais que valorizava tanto. Às 19h58, seu telefone permanecia em silêncio. Nenhuma mensagem recusando seu convite para jantar. Às 19h59, ele não ouviu nenhuma batida na porta. Exatamente às 20h, 3 batidas suaves ecoaram pela suíte. Ricardo permitiu-se um pequeno sorriso antes de se levantar para atender. Quando abriu a porta, Beatriz estava no corredor, sua expressão ilegível, mas sua presença por si só comunicando sua decisão. Entre, ele disse simplesmente, afastando-se. Beatriz entrou, seu olhar absorvendo a opulenta suíte com suas vistas panorâmicas da cidade. Ela permanecera em suas roupas de negócios, um conjunto de saia cinza carvão com uma blusa azul clara, mas havia soltado seu cabelo do estilo severo habitual. Ele caía em ondas suaves ao redor de seus ombros, o primeiro sinal visível da transformação começando dentro dela. Ricardo gesticulou em direção à área de jantar, onde uma refeição privada havia sido organizada. Tomei a liberdade de pedir para nós. O chefe daqui prepara uma excelente garupa. Não estou com fome, Beatriz disse calmamente. Mesmo assim, vamos comer. O tom de Ricardo era gentil, mas firme. Decisões importantes nunca devem ser tomadas de estômago vazio. Ele puxou uma cadeira para ela, uma cortesia do velho mundo que parecia estranhamente íntima neste contexto. Após um momento de hesitação, ela sentou-se. Você tomou sua decisão, ele observou tomando o assento à frente dela. Beatriz encontrou seu olhar diretamente. Tenho perguntas primeiro. Claro. O que exatamente você está me oferecendo, além do óbvio? Ricardo alcançou a garrafa de vinho, servindo uma quantidade medida em seu copo. Um assento à mesa. Não figurativamente, literalmente. Quero você no Conselho Executivo das Indústrias Mendes, dentro de 6 meses. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Isso é impossível. O Conselho nunca aceitaria alguém com minha experiência limitada. Eles aceitarão quem eu mandar aceitarem. Ele sorriu sem calor. Mas até lá, você terá a experiência. A partir de amanhã, você não será mais minha assistente executiva. Será conselheira especial do CEO, trabalhando diretamente em nossos projetos de maior prioridade. E nosso arranjo pessoal? Ela selecionou cuidadosamente as palavras. Permanece privado. Seu avanço profissional será justificado pelo seu desempenho, que não tenho dúvida de que será excepcional. Ricardo inclinou-se para a frente. Não estou oferecendo a você um atalho, Beatriz. Estou oferecendo um caminho acelerado. O trabalho será mais difícil do que qualquer coisa que você tenha feito antes. As expectativas mais altas. E se eu não corresponder a essas expectativas? Você corresponderá. Sua confiança nela era absoluta. Mas se nosso arranjo pessoal se tornar insatisfatório para qualquer um de nós, sua posição profissional permanece segura. Não misturo negócios com prazer dessa maneira. Beatriz tomou um gole de vinho, considerando suas palavras. Você disse que queria me transformar. O que isso significa? Agora eles haviam chegado ao cerne da questão. Ricardo pousou seu copo, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você vê o mundo através de uma lente estreita de moralidade convencional, certo e errado, preto e branco. Essa perspectiva é limitante. No nível em que opero, o nível em que você poderia operar, essas distinções se tornam nebulosas. Às vezes, o bem maior requer ações que podem parecer questionáveis isoladamente. Você quer me corromper, ela disse categoricamente. Quero te elevar. A voz de Ricardo permaneceu calma. Corrupção implica degradação. Estou oferecendo evolução. O silêncio caiu entre eles, pesado com o peso da decisão diante dela. Os dedos de Beatriz traçaram a haste de sua taça de vinho, sua luta interna visível na tensão de seus ombros. Por que eu? Ela finalmente perguntou. Você poderia ter qualquer pessoa. Eu tive qualquer pessoa, ele a corrigiu. Mulheres que querem acesso à minha riqueza. Homens que querem acesso à minha influência. Nenhum deles possuía o que vejo em você.
essa rara combinação de brilhantismo e princípio inabalável. O qual você quer mudar. O qual eu quero temperar com pragmatismo. Ricardo alcançou, através da mesa, seus dedos quase, mas não exatamente, tocando os dela. A pureza que te faz excepcional também te torna vulnerável em nosso mundo. Posso te mostrar como manter seus princípios fundamentais enquanto aprende a dobrar-se quando necessário. Beatriz retirou sua mão. E se eu me perder no processo? Então, eu terei falhado, e você estará livre para seguir seu caminho com tudo o que ganhou. Ele sorriu, um calor genuíno alcançando seus olhos. Mas não pretendo falhar, Beatriz. Ela levantou-se subitamente, movendo-se para a janela. A noite do rio se estendia diante dela como um tapete de joias, cada luz representando vidas e histórias desconhecidas para ela. Em algum lugar lá fora estavam pessoas como seus pais, honestas, trabalhadoras, jogando de acordo com regras estabelecidas por pessoas como Ricardo Mendes. Aceito sua proposta, ela disse sem se virar, sua voz mal audível acima do zumbido sutil do sistema de controle climático. Mas preciso que você entenda algo. Ricardo permaneceu sentado, observando sua silhueta contra a paisagem urbana. O quê? Agora ela se virou, sua expressão resoluta. Não vou me tornar você. Vou aprender com você. Vou evoluir como você diz. Mas não vou entregar quem sou no meu âmago. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Ricardo. Eu não iria querer que você o fizesse. Sua integridade é o que te torna valiosa, Beatriz. Não pretendo destruí-la. Apenas mostrar-lhe como usá-la como uma força, em vez de deixá-la ser uma limitação. Ele levantou-se, movendo-se em direção a ela com passos deliberados. Quando a alcançou, ergueu uma mão para gentilmente afastar uma mecha de cabelo de seu rosto, a primeira vez que ele a havia tocado além da cortesia profissional. A partir deste momento, tudo muda. Ele disse suavemente. Tem certeza? Beatriz não respondeu com palavras. Em vez disso, ela fechou a distância restante entre eles, pressionando seus lábios aos dele em um beijo que não continha paixão, mas algo muito mais perigoso, determinação. Quando ela se afastou, seus olhos continham uma nova resolução que tanto agradou quanto alertou Ricardo. Naquele momento, ele reconheceu que, em sua busca para transformar Beatriz Fonseca, ele pode ter iniciado um processo que não poderia controlar completamente. Amanhã de manhã você assistirá à reunião do conselho da Westbrook ao meu lado, ele disse. Não como minha assistente, mas como minha conselheira esta noite. Esta noite começamos a transformação, ela completou por ele, sua voz mais firme do que ele esperava, em ambos os lados. A sobrancelha de Ricardo se ergueu ligeiramente com sua afirmação inesperada. Talvez ela já entendesse mais do que ele havia dado crédito. Ambos os lados, ele ecoou. Você quer me mudar, Beatriz disse com nova confiança. Mas relacionamentos, mesmo relacionamentos de negócios, transformam todos os envolvidos. Você também não será o mesmo depois disso, Ricardo. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes sentiu um lampejo de incerteza. Era uma sensação não familiar, mas não completamente indesejada. Então vamos começar, ele disse, tomando sua mão e conduzindo-a em direção ao quarto. Atrás deles, a refeição intocada esfriou, esquecida na esteira de decisões que remodelariam ambas as vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia antecipar completamente. 6 semanas haviam se passado desde aquela fatídica noite no Rio. 6 semanas de mudanças vertiginosas que deixaram Beatriz sem fôlego, exultante e cada vez mais incerta sobre a mulher que estava se tornando. A aquisição da Westbrook havia sido concluída com eficiência implacável. Ricardo a apresentou ao conselho não como sua ex-assistente, mas como uma conselheira estratégica, cujos insights haviam identificado eficiências críticas que economizariam milhões para a empresa. Ela se sentou à sua direita durante as negociações, suas sugestões levadas tão a sério quanto as de executivos com décadas mais de experiência. Agora, enquanto estava diante do espelho de corpo inteiro em seu novo apartamento em Moema,
pago por seu substancial bônus de contratação como vice-presidente sênior de desenvolvimento estratégico, Beatriz mal reconhecia seu reflexo. Desapareceu o guarda-roupa conservador que havia definido sua identidade profissional. Naquela noite, ela usava um vestido valentino preto que abraçava suas curvas antes de cair até a metade da coxa, combinado com os saltos Christian Louboutin que Ricardo havia enviado para seu apartamento naquela manhã. Seu cabelo castanho, antes perpetuamente preso em um coque apertado, cascateava em ondas suaves ao redor de seus ombros. Maquiagem sutil realçava características que ela havia anteriormente minimizado. "Você está perfeita", Ricardo disse, aparecendo na porta atrás dela. Ele se aproximou, colocando as mãos em seus ombros enquanto avaliava seu reflexo juntos. "Está pronta para esta noite?" Esta noite era sua introdução oficial ao círculo de elite dos negócios de São Paulo, um gala beneficente onde bilionários e power brokers se reuniam para networking sob o pretexto de filantropia. Seria sua primeira aparição pública como protegida de Ricardo Mendes. "Estou preparada", ela respondeu cuidadosamente, encontrando seu olhar no espelho. "Não foi isso que perguntei." Suas mãos moveram-se de seus ombros para sua cintura, uma intimidade casual, que ainda se sentia estranha apesar de suas semanas juntos. Beatriz virou-se para encará-lo. "Qual é meu objetivo esta noite? Manter Patrícia Winters engajada. Seu marido está na comissão de zoneamento que precisamos para o projeto em Interlagos. E, mais importante, observar como o poder opera fora da sala de reuniões. O que especificamente devo procurar? As coisas que as pessoas revelam quando acreditam estar entre iguais. As alianças formadas sobre taças de champanhe que se traduzem em negócios de bilhões meses depois." Seus olhos se fixaram nos dela. "Pense nesta noite como sua estreia em um mundo que poucos conseguem ver." Beatriz assentiu, suprimindo o tremor de ansiedade em seu estômago. 6 semanas atrás, ela estaria coordenando a agenda de Ricardo para tal evento, não participando como sua igual. A velocidade de sua ascensão era vertiginosa. "Mais uma coisa", Ricardo disse, alcançando seu bolso. Ele retirou um estojo de veludo fino. "Isto completa o conjunto para esta noite." Dentro havia um colar de diamantes, elegante, discreto, mas inconfundivelmente valioso. Antes que ela pudesse protestar, ele se moveu para trás dela, prendendo-o em volta de seu pescoço. As pedras se sentiam frias contra sua pele, seu peso tanto luxuoso quanto, de alguma forma, pesado. "Não posso aceitar isso", ela disse reflexivamente. "Você pode e vai." Seu tom era gentil, mas firme. "Lembre-se de nosso acordo, Beatriz. Estou transformando sua vida em todos os aspectos, não apenas profissionalmente." Ela tocou os diamantes, um lembrete tangível do acordo que havia feito. "É lindo. Obrigada." Ricardo verificou seu relógio. "O carro estará esperando lá embaixo. Um último conselho. Todos naquela sala estarão tentando determinar seu valor para eles. Alguns a descartarão como apenas minha última conquista. Prove que estão errados." O MASP brilhava com iluminação atmosférica, transformado em um local cintilante para os mais ricos e influentes de São Paulo. Garçons circulavam com champanhe e delicados canapés enquanto um quarteto de cordas tocava discretamente ao fundo. Beatriz estava na borda da multidão, observando a sutil dinâmica de poder em jogo. Ricardo havia desaparecido em uma conversa com o prefeito e vários incorporadores imobiliários, deixando-a para navegar sozinha em seu primeiro evento da alta sociedade. Intencionalmente, ela suspeitava. Mais um teste em sua educação contínua. "Então você é o novo projeto de Ricardo." A voz veio de trás dela, culta e feminina com um tom de divertimento. Beatriz virou-se para encontrar-se diante de uma mulher impressionante nos seus 40 anos, impecavelmente vestida em seda esmeralda que complementava seu cabelo ruivo. "Catarina Haddad", a mulher disse estendendo uma mão bem cuidada. "Eu administro as operações da Costa Leste para as indústrias Mendes." Beatriz Fonseca. Ela aceitou o aperto de mão, mantendo seu aperto firme apesar da presença intimidadora diante dela. Catarina Haddad era uma lenda nos círculos empresariais, MBA de Harvard, ex-potência de Wall Street e uma das poucas mulheres no círculo íntimo de Ricardo.
Sei exatamente quem você é, Catarina disse, sinalizando a um garçom por champanhe. Todos sabem, a brilhante assistente de Ricardo que misteriosamente saltou para vice-presidente sênior. Seu sorriso permaneceu agradável, mas seus olhos estavam calculando. Que ascensão meteórica! A acusação implícita pairava no ar entre elas. Beatriz aceitou uma taça de champanhe, usando o momento para compor sua resposta. Meteórica implica sorte ou coincidência, ela disse calmamente. Minha promoção foi resultado de valor demonstrado durante a aquisição da Westbrook. A sobrancelha de Catarina arqueou-se ligeiramente. Essa é a história oficial. É a verdade. Beatriz manteve seu olhar firme. O conselho aprovou unanimemente minha nomeação com base nas projeções de receita da minha estratégia de integração. Querida, o conselho aprova o que quer que Ricardo lhes diga para aprovar. A voz de Catarina baixou. Eu o conheço há 15 anos. Vi suas protegidas irem e virem. Você é diferente, mais inteligente, mais substancial, mas o padrão é o mesmo. Beatriz sentiu o calor subindo às suas faces. Se você tem um ponto, Sra. Haddad, eu apreciaria a franqueza. Meu ponto é simples. Ricardo Mendes coleciona pessoas excepcionais. Ele as eleva, molda, e quando não mais estimulam seu interesse ou servem seu propósito, ele as descarta. Catarina bebericou seu champanhe. Sou uma das poucas que sobreviveu ao processo. Tornando-se indispensável, Beatriz deduziu. Catarina sorriu, genuinamente desta vez. Aprendiz rápida. Sim, tornando-me mais valiosa para as indústrias Mendes do que para Ricardo pessoalmente. Esse é um conselho gratuito. Faça com ele o que quiser. Antes que Beatriz pudesse responder, sentiu uma mão quente na base de suas costas. Ricardo havia se materializado ao seu lado. Seu timing impecável como sempre. Catarina, ele cumprimentou calorosamente. Vejo que conheceu nossa estrela em ascensão. Estávamos apenas nos conhecendo. A máscara profissional de Catarina voltou ao lugar, compartilhando histórias de guerra sobre as negociações do grupo Westbridge. A mentira foi suave, oferecida sem hesitação, uma cortesia estendida de uma mulher para outra. Apesar de seu aviso, Catarina estava protegendo Beatriz da consciência de Ricardo sobre sua conversa real. A realização foi tanto confusa quanto estranhamente comovente. Luciano Chen está perguntando por você, Ricardo disse a Beatriz. Ele está impressionado com as margens projetadas na integração da Westbrook. Gostaria que você explicasse sua estratégia para ele. Era tanto um comando quanto uma oportunidade. Beatriz assentiu, trocando um olhar final com Catarina antes de seguir Ricardo através do salão. O encontro a deixou inquieta, questionando suposições sobre sua posição que ela apenas começara a aceitar. Horas depois, enquanto sua limusine deslizava pelas ruas noturnas de São Paulo, a mente de Beatriz ainda fervilhava com as revelações da noite. O gala havia sido um sucesso por qualquer medida. Ela havia impressionado Luciano Chen, encantado Patrícia Winters e feito conexões com meia dúzia de figuras influentes que poderiam avançar os interesses das indústrias Mendes. Mais importante, ela havia começado a ver a teia invisível de relacionamentos que governava o mundo dos negócios, os acordos reais feitos em cantos quietos enquanto o champanhe fluía e fotógrafos da sociedade capturavam rostos sorridentes para os jornais da manhã. Você está quieta. Ricardo observou sua mão repousando casualmente sobre seu joelho. Processando? Catarina Haddad me alertou sobre você, Beatriz disse, optando pela honestidade. Ela insinuou que sou uma de uma série de mulheres que você elevou e eventualmente descartou. Ricardo não pareceu surpreso ou ofendido. Catarina está comigo há mais tempo que qualquer um. Ela é protetora da empresa. Ela está certa? Ele considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Houve outros que orientei. Algumas mulheres, alguns homens. Alguns se tornaram ativos valiosos de longo prazo para as indústrias Mendes. Outros se mostraram decepcionantes. E seus relacionamentos pessoais com eles? Variados. Sua resposta foi deliberadamente vaga. Mas nenhum foi como o que você e eu temos. Beatriz virou-se para olhar pela janela,
observando as luzes da cidade passarem borradas. O que exatamente nós temos, Ricardo? 6 semanas depois, e ainda não tenho certeza do que é isso. É evolução, ele disse simplesmente, usando a mesma palavra que empregara na noite de sua proposta. Para nós dois, ela o encarou novamente. Eu te vi esta noite. A maneira como você se move naquele mundo. Você não revela nada de si mesmo. Cada palavra, cada gesto calculado para máximo efeito. Sua voz suavizou. Há algo real em você? Por um momento, algo vulnerável brilhou nos olhos de Ricardo, tão rapidamente que Beatriz poderia ter imaginado. Então sua habitual expressão controlada retornou. O que é real é o que construí, ele disse. O que é real é o que estou ajudando você a se tornar. E o que estou me tornando? Ela perguntou, sua voz pouco acima de um sussurro. Ricardo estendeu a mão, traçando a linha do colar de diamantes contra sua pele. Alguém extraordinário. Alguém que entende que a moralidade convencional é uma construção projetada para manter pessoas comuns em seu lugar. Seus dedos moveram-se do colar para sua bochecha. Você não é comum, Beatriz. Nunca foi. Ah! Limusine desacelerou ao se aproximarem de seu prédio. Ricardo continuou. Amanhã revisaremos candidatos para o novo VP de operações. Quero sua avaliação de cada um. Não apenas suas qualificações, mas sua lealdade potencial. Confiança é nossa moeda mais valiosa. Assim, o momento íntimo desapareceu, substituído por negócios. A transição perfeita entre amante e mentor era parte do que tornava o relacionamento deles tão desorientador. Você vai subir? Ela perguntou, surpreendendo-se com o convite. Geralmente Ricardo determinava quando estariam juntos. Ele olhou para seu relógio. Tenho ligações com Singapura em 30 minutos. Sua expressão suavizou ligeiramente. Mas posso reagendar. Esta noite foi importante para você. Devemos discutir como foi. Eram esses momentos de aparente consideração que mais confundiam Beatriz. Eram genuínos ou simplesmente outra faceta de sua abordagem calculada para moldá-la? Obrigada, ela disse quando o carro parou na frente de seu prédio. Lá em cima, em seu apartamento. Um espaço que ela ainda não sentia completamente como seu, apesar de viver lá há um mês, Beatriz tirou os desconfortáveis Louboutins e serviu 2 copos do uísque ridiculamente caro que Ricardo havia estocado em seu... Bom, você excedeu as expectativas esta noite, Ricardo disse, aceitando o copo que ela ofereceu. Luciano Chen ficou particularmente impressionado. Ele solicitou que você participe da apresentação ao comitê de investimento deles na próxima semana. Notei que você não corrigiu Catarina quando ela mentiu sobre nossa conversa. Ricardo sorriu. Catarina estava protegendo você. É um desenvolvimento interessante. Ela raramente se aquece a novos executivos tão rapidamente. Ela não estava calorosa, Beatriz rebateu. Ela estava me alertando. A mesma coisa no mundo de Catarina. Ele acomodou-se no sofá de couro elegante. Ela vê algo em você que vale a pena salvar. Isso é valioso. Beatriz permaneceu em pé, o uísque intocado em sua mão. Quantos outros houve? Mulheres que você orientou desta maneira? Ricardo a considerou por um longo momento. 3 que se envolveram intimamente, dezenas que orientei profissionalmente. E o que aconteceu com elas? Os protegidos profissionais? A maioria ainda trabalha para mim em várias capacidades. Ele tomou um gole lento de uísque. Quanto às outras, Amanda dirige nosso escritório em Tóquio agora. Sofia saiu para iniciar sua própria empresa, com bastante sucesso. Helena. Ele pausou. Helena se mostrou decepcionante. Ela não está mais na empresa. A maneira casual como ele discutia essas mulheres enviou um arrepio através de Beatriz. O que tornou Helena decepcionante? Ela começou a acreditar que sua posição estava segura, independentemente do desempenho. A expressão de Ricardo endureceu quase imperceptivelmente. Na minha organização, o sentimento nunca sobrepõe resultados. O aviso era claro, embora sutilmente entregue. Beatriz pousou sua bebida intocada e moveu-se para a janela, olhando para a cidade.
Sua cidade agora, de uma maneira que não tinha sido 6 semanas atrás. Não sou Helena, ela disse baixinho. Não, Ricardo concordou, vindo ficar atrás dela. Você é algo inteiramente diferente. Suas mãos pousaram em seus ombros, virando-a para encará-lo. Você questiona tudo, até mesmo a mim. É o que te torna valiosa. E perigosa? Ela perguntou, encontrando seu olhar. Seu sorriso continha genuíno divertimento. Potencialmente, mas nunca me esquivei de riscos quando a recompensa potencial é significativa o suficiente. Beatriz sentiu a dicotomia familiar, que havia caracterizado seu relacionamento desde o início. O respeito intelectual acoplado à atração física, o mentor e predador existindo simultaneamente em um homem. 6 semanas atrás, ela era uma profissional altamente competente com ética inflexível. Agora ela estava em um apartamento pago pela empresa, vestindo um vestido e diamantes fornecidos por seu amante mentor, planejando manobras corporativas que afetariam milhares de vidas. O que ela estava se tornando? E a transformação era algo que ela poderia sobreviver com seu eu essencial intacto? Você está pensando demais, Ricardo murmurou, seus lábios roçando sua têmpora. Deixe isso ir por esta noite. Amanhã você pode retomar a análise de todos os ângulos. Seu beijo silenciou as vozes conflitantes em sua mente, os remanescentes da mulher que ela havia sido, discutindo com a mulher que estava se tornando. Enquanto se rendia à conexão física entre eles, Beatriz se perguntava se isso também fazia parte de sua estratégia. Usar a intimidade para acalmar as dúvidas, que de outra forma poderiam criar raízes. Mas mesmo quando seu corpo respondia ao toque dele, uma pequena parte protegida de sua mente permanecia alerta e observando, aprendendo, analisando, preservando algo essencialmente ela contra a maré de transformação que ameaçava varrer sua antiga identidade. Ela estava mudando, sim, mas talvez não inteiramente nas formas que Ricardo pretendia. 4 meses em sua transformação, Beatriz Fonseca havia se tornado uma força dentro das indústrias Mendes. Seu escritório no 50º andar comandava uma vista de São Paulo que combinava com seu status ascendente. A sala, de reuniões, antes intimidante, agora parecia território familiar enquanto ela apresentava projeções trimestrais com uma confiança que silenciava até mesmo seus críticos mais céticos. A integração da Westbrook havia sido um sucesso inquestionável. Sob sua orientação, a empresa havia excedido as metas de eficiência em 18%, traduzindo-se em 40 milhões adicionais em lucros do primeiro trimestre. Sua reputação de brilhantismo analítico, combinado com execução implacável, estava crescendo além das indústrias Mendes, com publicações de negócios começando a notar a prodígio estratégica de Ricardo Mendes. O que esses artigos não mencionavam, o que ninguém fora do círculo íntimo de Ricardo sabia, era o relacionamento pessoal que havia catalisado sua ascensão meteórica. Durante o dia, ela era a vice-presidente sênior Fonseca, respeitada e cada vez mais temida por sua mente incisiva e padrões inabaláveis. À noite, ela ainda estava aprendendo com o Ricardo, seu relacionamento evoluindo para algo que nenhum dos dois havia totalmente antecipado. A expansão para Singapura é problemática, Beatriz disse, fechando a pasta em sua mesa. Ela estivera revisando análises de mercado desde as 5 da manhã, procurando por padrões ocultos nos dados. Há muita instabilidade política na região. O ambiente regulatório pode mudar da noite para o dia. Ricardo se apoiou na janela de seu escritório, silhuetado contra o sol da manhã. Os retornos potenciais justificam o risco. Não se perdermos tudo para a nacionalização. Ela se levantou, movendo-se ao redor de sua mesa para ficar ao lado dele. Deveríamos nos concentrar no Vietnã, oportunidade de mercado similar com metade da exposição política. O Conselho já aprovou Singapura. O Conselho aprovará o que você mandar aprovar. Beatriz ecoou as palavras de Catarina Haddad de meses atrás. Ou o que eu convencê-lo será a aposta mais segura. Ricardo virou-se para encará-la, sobrancelha erguida com sua ousadia. Você me desafiaria diretamente na sala de reuniões? Se necessário.
Seu olhar não vacilou. Não é por isso que... Você me queria aqui? Por meu julgamento, não minha obediência? Algo como orgulho cintilou em seus olhos. Apresente sua análise na reunião de amanhã. Se você conseguir convencer o conselho, mudaremos para o Vietnã. Este era um novo território em seu relacionamento. Desacordo profissional sem Ricardo, afirmando autoridade automática. Beatriz reconheceu isso pelo que era, uma mudança significativa em sua dinâmica de poder. Há algo mais que precisamos discutir. Ricardo continuou, seu tom mudando. A aquisição Chen. Luciano está ficando receoso sobre a avaliação. O investimento da capital Meridian havia se tornado uma pedra angular de sua estratégia de expansão. Se Luciano Chen desistisse agora, atrasaria projetos críticos por meses. O que mudou? Ele estava entusiasmado na apresentação do mês passado. Seu conselho está pressionando-o a diversificar, além de participações brasileiras. Preocupações políticas sobre relações Brasil-China. A expressão de Ricardo não revelava nada de seus pensamentos. Ele está voando para cá esta noite. Organizei um jantar no Fasano, apenas nós três. Beatriz assentiu, entendendo imediatamente seu papel. Luciano havia desenvolvido uma admiração profissional por ela, que beirava o interesse pessoal. Algo que Ricardo havia encorajado em vez de desencorajado. Você quer que eu o tranquilize, ela afirmou categoricamente. Quero que você assegure seu compromisso. Os olhos de Ricardo encontraram os seus. Por quaisquer meios necessários. A implicação pairou entre eles, não dita, mas inequívoca. Pela primeira vez, Ricardo estava sugerindo que ela usasse mais do que seu intelecto para avançar os interesses da empresa. Isso não faz parte do nosso acordo, Beatriz disse cuidadosamente. Nosso acordo é que eu transformo você em alguém que entende como o poder real funciona. A voz de Ricardo permaneceu conversacional, como se estivessem discutindo flutuações de mercado em vez de potenciais limites morais. Às vezes, o poder requer sacrifício pessoal para maior ganho. Você está me pedindo para manipulá-lo. Estou pedindo que você reconheça as ferramentas à sua disposição e as use efetivamente. Ricardo moveu-se mais perto, sua presença como sempre tanto comandante quanto magnética. Luciano respeita sua mente, mas também é atraído por você. Isso é influência. Em nosso mundo, não usar a influência disponível é negligência. Beatriz virou-se olhando para a cidade espalhada abaixo deles. 4 meses atrás, ela teria ficado horrorizada com tal sugestão. Agora, ela se viu, analisando-a desapaixonadamente, pesando considerações éticas contra a vantagem estratégica. Eu lidarei com Luciano, ela finalmente disse. Mas farei do meu jeito. Ricardo sorriu, satisfeito. É tudo o que peço. Depois que ele saiu, Beatriz permaneceu na janela, observando nuvens lançando sombras em movimento através da paisagem urbana. Ela havia mudado de maneiras tanto óbvias quanto sutis, desde que aceitou a proposta de Ricardo. Seu guarda-roupa, seu endereço, seu título, essas eram as transformações externas, visíveis para qualquer um. As mudanças internas eram mais complexas e, de certa forma, mais preocupantes. Ela se viu enxergando pessoas como ativos ou obstáculos, avaliando relacionamentos em termos de valor estratégico, em vez de conexão genuína. Decisões que antes teriam desencadeado dilemas morais, agora registravam meramente como escolhas táticas. O mundo havia se tornado um tabuleiro de jogo, com todos, incluindo ela mesma, posicionados como peças a serem movidas para máxima vantagem. Era esta a transformação que Ricardo havia prometido? Ou ela estava perdendo algo essencial no processo? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Catarina Haddad. Drinks hoje à noite? Assunto importante para discutir. Beatriz hesitou antes de responder. Tenho jantar com Ricardo e Chen. Amanhã? A resposta de Catarina veio imediatamente. Arranje tempo hoje à noite, depois do seu jantar. Diz respeito a RM. Um sinal de alerta surgiu na mente de Beatriz. Catarina nunca usava iniciais em mensagens de texto, muito fácil de interpretar mal. A obscuridade deliberada sugeria sensibilidade sobre o assunto. Meu apartamento, 23 horas. Beatriz respondeu.
a curiosidade superando a cautela. O restaurante Fasano brilhava com elegância discreta, seu ambiente estrelado pelo Michelin fornecendo o cenário perfeito para discussões de negócios de alto nível disfarçadas de ocasiões sociais. Luciano Chen havia chegado cedo, já saboreando um martini, quando Ricardo e Beatriz foram conduzidos ao nicho privado de jantar. Uma visão como sempre, senhorita Fonseca, Luciano disse, levantando-se para cumprimentá-los. Aos 58 anos, ele carregava-se com a confiança tranquila de um homem que havia navegado pelas finanças internacionais por 3 décadas. Seu terno sob medida e cuidadosa aparência falavam de atenção meticulosa aos detalhes, uma qualidade que o tornava tanto um aliado valioso quanto um oponente formidável nos negócios. Luciano. Beatriz sorriu calorosamente, aceitando seu beijo em sua bochecha. Estive revisando os modelos de integração para a expansão do Pacífico. Seus insights sobre o quadro regulatório foram inestimáveis. Bajulação, mas ancorada na verdade, o tipo mais eficaz. Luciano brilhou com óbvio prazer ao ser reconhecido por sua expertise em vez de apenas sua riqueza. Ricardo observou a interação com desapego calculado, intervindo apenas quando necessário para guiar a conversa em direção a preocupações de negócios. Ele estava dando espaço para Beatriz trabalhar, observando sua técnica com interesse clínico. No segundo prato, Luciano havia relaxado visivelmente. A tensão anterior que Ricardo havia mencionado não evidente em lugar algum. Na sobremesa, ele estava inclinando-se em direção a Beatriz, sua linguagem corporal aberta e engajada enquanto ela delineava potenciais modificações na estrutura de investimento que distribuiriam o risco enquanto mantinham os retornos projetados. Sua compreensão das finanças transfronteiriças é impressionante, Luciano disse, enchendo sua taça de vinho sem perguntar. A maioria dos brasileiros não consegue captar as nuances de operar em mercados asiáticos. Reconheço os limites do meu conhecimento, Beatriz respondeu com humildade cuidadosamente calibrada. É por isso que seu envolvimento é tão crucial para nosso sucesso. Esta parceria precisa de sua expertise, Luciano. A vulnerabilidade estratégica funcionou exatamente como pretendido. A expressão de Luciano suavizou ainda mais. Talvez devêssemos continuar esta discussão com drinks no meu hotel, ele sugeriu. O bar do Emiliano faz um excelente digestivo. Os olhos de Ricardo encontraram os de Beatriz brevemente, uma comunicação silenciosa passando entre eles. A abertura havia sido criada exatamente como planejado. Infelizmente, tenho outro compromisso. Esta noite, Ricardo disse suavemente, verificando seu relógio. Mas tenho certeza de que Beatriz poderia poupar mais 1 hora para abordar quaisquer preocupações restantes que você possa ter. O prazer de Luciano com este desenvolvimento foi mal disfarçado. Excelente. Meu carro está esperando quando estiver pronta. 20 minutos depois, Ricardo partiu com um aperto de mão colegial para Luciano e um sussurrado. Lembre-se do que importa para Beatriz. Ela o observou partir com emoções conflitantes, parte dela ressentindo ser colocada nesta posição, outra parte determinada a provar que poderia navegar com sucesso. No banco de trás do Mercedes de Luciano, Beatriz tomou sua decisão. Ela asseguraria seu compromisso, mas em seus termos, não através de promessas, implícitas ou manipulação de sua atração, mas através de algo muito mais poderoso, respeito intelectual, combinado com exclusividade. Antes de continuarmos nossa discussão, ela disse enquanto se acomodavam em um canto quieto do bar do hotel, devo ser transparente sobre algo. Luciano inclinou-se para a frente, antecipação evidente em sua postura. Ricardo e eu temos um relacionamento pessoal além de nossos papéis profissionais, Beatriz afirmou calmamente. Acredito em começar qualquer parceria potencial com completa honestidade. A expressão de Luciano oscilou entre surpresa, desapontamento e, finalmente, respeito. Aprecio sua franqueza. Poucos em nossos círculos valorizam a transparência. É precisamente por isso que esta parceria é importante para mim, ela continuou. Sua reputação por negociação ética se destaca em uma indústria onde essa qualidade é cada vez mais rara.
O investimento da Meridian representa mais do que infusão de capital, é um alinhamento de valores. Foi um risco calculado, reconhecer a situação pessoal, enquanto redirecionava para princípios compartilhados. Por um momento, Beatriz não estava certa de que funcionaria. Então Luciano assentiu lentamente. Você não é o que eu esperava, senhorita Fonseca. Beatriz, por favor. Beatriz. Ele sorriu, a tensão anterior dissolvendo-se em algo mais genuíno. Vamos discutir como podemos estruturar este investimento para refletir esses valores compartilhados. Durante a hora seguinte, eles se envolveram em discussão substantiva sobre modelos de governança que protegeriam os interesses de ambas as partes, enquanto avançavam seus objetivos mútuos. À meia-noite, Luciano havia se comprometido verbalmente com o valor total do investimento, com apenas pequenas modificações nos termos. Enquanto se despediam no saguão do hotel, Luciano pegou sua mão. Ricardo Mendes é um homem afortunado, nos negócios e de outra forma. Estou ansioso para trabalhar com vocês dois. No táxi voltando para seu apartamento, Beatriz sentiu uma mistura complexa de emoções. Ela havia assegurado o compromisso de Luciano sem comprometer seus princípios, mas havia feito isso utilizando a verdade sobre seu relacionamento com Ricardo como uma ferramenta, usando-a como uma ferramenta estratégica em vez de tratá-la como um assunto privado. Isso era realmente tão diferente do que Ricardo havia sugerido? A linha entre manipulação e comunicação estratégica de repente parecia mais tênue do que ela acreditava anteriormente. Catarina Haddad estava esperando no saguão do prédio de Beatriz quando ela chegou. Apesar da hora tardia, a mulher mais velha parecia impecável em um terno pantsuit cinza carvão, seu cabelo ruivo preso em um elegante coque. Noite bem-sucedida? Catarina perguntou enquanto subiam no elevador para o andar de Beatriz. Chen está totalmente comprometido. Teremos a papelada até o final da semana. Catarina assentiu aprovadoramente. Bem feito, embora suspeite que seus métodos diferiram do que Ricardo sugeriu. Beatriz lançou-lhe um olhar penetrante. Você parece bem informada sobre conversas das quais não estava presente. Trabalho com Ricardo há 15 anos, Catarina respondeu secamente. Posso prever suas jogadas antes que ele as faça. Dentro do apartamento, Beatriz serviu 2 taças de vinho sem perguntar se Catarina queria uma. Algo no comportamento da outra mulher sugeria que esta não seria uma conversa breve. Você disse que precisava discutir algo importante. Beatriz incentivou tirando os saltos e acomodando-se no sofá. Catarina permaneceu em pé, vinho intocado em sua mão. O que você sabe sobre o acordo Kaneko? A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Kaneko Indústrias era uma empresa de tecnologia japonesa, que a Mendes havia adquirido 3 anos antes dela se juntar à empresa. Sistemas de automação industrial, principalmente. Uma das nossas aquisições asiáticas mais bem-sucedidas. Já eticamente, Beatriz franziu a testa. Não tenho certeza do que você está perguntando. Catarina pousou seu copo e retirou uma pasta fina de sua pasta. Antes de aceitar a posição no conselho que Ricardo está se preparando para oferecer a você, há coisas que você precisa saber sobre como as indústrias Mendes às vezes operam. Posição no conselho? A surpresa de Beatriz foi genuína. Ricardo havia mencionado planos de longo prazo, mas nada tão específico ou iminente. Reunião do próximo mês. Ele já está garantindo os votos. Catarina entregou-lhe a pasta. Ricardo vê você como sua criação perfeita, brilhante, capaz e cada vez mais disposta a operar em áreas moralmente cinzentas. O teste final é se você vai ignorar certas práticas históricas uma vez que saiba sobre elas. Com crescente inquietação, Beatriz abriu a pasta. Dentro estavam documentos relacionados à aquisição da Kaneko, memorandos internos, transferências financeiras e comunicações que pintavam um quadro perturbador de espionagem corporativa, suborno de funcionários estrangeiros e manipulação financeira sistemática. Essas práticas foram descontinuadas após a aquisição, Catarina disse baixinho.
mas a documentação existe. Se algum dia se tornasse pública, as consequências seriam severas, tanto legalmente quanto financeiramente. Beatriz olhou para cima da evidência condenatória. Por que você está me mostrando isso? Porque você precisa entender que tipo de organização está se vinculando. A expressão de Catarina era solene. E porque há mais, muito mais. Ricardo acredita que você está pronta para ver o quadro completo, todos os atalhos tomados, todas as linhas cruzadas que construíram seu império. E você discorda? Acredito que você ainda tem uma escolha. Catarina moveu-se para a janela, olhando para as luzes da cidade. Ricardo viu algo em você que ele quer preservar, mesmo enquanto te transforma. Sua integridade fundamental. É a qualidade que te torna valiosa para ele, mas é também o que ele está sistematicamente erodindo. Beatriz fechou a pasta, sua mente correndo. O que exatamente você está sugerindo? Não estou sugerindo nada, Catarina respondeu cuidadosamente. Estou simplesmente fornecendo informações para que você possa tomar uma decisão informada antes de cruzar um ponto sem retorno. A implicação era clara. A posição no conselho tornaria Beatriz cúmplice das ações passadas da Indústrias, Mendes legal e moralmente. Completaria sua transformação da mulher de princípios, que ela havia sido para alguém que aceitava compromissos éticos como custos necessários de fazer negócios. Por que você se arriscaria a me mostrar isso? Beatriz perguntou. Sua lealdade a Ricardo é lendária. Catarina virou-se da janela, sua expressão ilegível. Minha lealdade é às Indústrias Mendes, a garantir sua estabilidade e sucesso a longo prazo. O fascínio de Ricardo com a transformação de você se tornou uma potencial responsabilidade. Algo em seu tom fez Beatriz olhar mais de perto, vendo além do exterior profissional para algo mais pessoal. Você foi uma delas, não é? Uma das mulheres que ele transformou. Por um momento, a compostura cuidadosamente mantida de Catarina escorregou, revelando um lampejo de antiga dor rapidamente suprimida. A primeira, ela reconheceu. 20 anos atrás, quando as Indústrias Mendes eram apenas 3 andares em um prédio em Pinheiros. Eu também fui sua assistente executiva, uma vez há muito tempo. A revelação lançou tudo em uma nova luz. Os avisos de Catarina, sua proteção, seu conhecimento íntimo dos métodos de Ricardo, todos vinham de experiência pessoal. O que aconteceu? Beatriz perguntou baixinho. Eu sobrevivi, Catarina disse simplesmente. Me tornei indispensável para a empresa em vez de para o homem. E, eventualmente, ganhei o direito de falar verdades desagradáveis sem medo de consequências. Ela moveu-se em direção à porta, pausando com a mão na maçaneta. A reunião do conselho é daqui a 3 semanas, na quinta-feira. Você tem até lá para decidir que tipo de mulher você quer se tornar e se essa mulher pode viver com as escolhas que fez. Depois que Catarina saiu, Beatriz permaneceu imóvel no sofá, a pasta pesada em seu colo. Fora de sua janela, a cidade continuava seu pulso implacável, alheia à crise pessoal que se desenrolava no apartamento de luxo 50 andares acima da rua. Por meses, ela esteve evoluindo sob a orientação de Ricardo, abraçando aspectos do poder que nunca imaginou possuir. Havia justificado cada passo como necessário para seu crescimento, cada compromisso como estratégico em vez de moral. Mas agora ela enfrentava uma questão fundamental que não podia mais ser evitada. Ao se tornar a mulher que Ricardo queria que ela fosse, sobraria algo da mulher que ela uma vez teve orgulho de ser. É talvez mais importante. Ela ainda queria aquela mulher de volta. 2 semanas após a visita noturna de Catarina, Beatriz encontrou-se sozinha na casa de praia de Ricardo em Ilhabela. A propriedade à beira-mar, com suas linhas modernas e limpas e vistas panorâmicas, oferecia um cenário perfeito para reflexão, o que era precisamente porque ela havia pedido para usá-la no fim de semana. Ricardo havia concordado sem questionar, parecendo satisfeito com seu desejo de solidão antes da próxima reunião do conselho. Ela ficou descalça no deck, observando as ondas quebrarem contra a praia particular abaixo. A pasta que Catarina lhe dera jazia aberta na mesa de vidro,
ao lado de uma xícara de café intocada. Por 14 dias, Beatriz havia carregado seu conteúdo como uma pedra em seu coração, revisando as evidências repetidamente, enquanto continuava suas responsabilidades diárias sem perder o ritmo. Nesse tempo, ela também havia feito algo que Catarina não antecipara. Ela havia silenciosamente conduzido sua própria investigação sobre as práticas de negócios das indústrias Mendes, aproveitando sua posição para acessar registros normalmente restritos, mesmo a executivos de seu nível. O que ela descobriu foi ao mesmo tempo melhor e pior do que temia. A situação Caneco não era um incidente isolado. Nos primeiros anos da empresa, Ricardo havia operado com uma crueldade que ocasionalmente cruzava fronteiras legais e éticas. No entanto, à medida que as indústrias Mendes cresciam, suas práticas haviam evoluído em direção à legitimidade, não por despertar moral, mas reconhecimento pragmático de que uma corporação de seu tamanho não poderia arriscar a exposição de métodos questionáveis. A transformação das indústrias Mendes espelhava a transformação que Ricardo estava tentando com ela, da ambição crua e sem restrições ao poder disciplinado e calculado. Seu telefone vibrou na mesa. O nome de Ricardo apareceu na tela, ao lado de uma simples mensagem: "Jantar hoje à noite. Precisamos discutir preparações para o conselho." O timing não era coincidência. Ricardo nunca fazia nada sem propósito, e este convite, em seu suposto fim de semana de solidão, tinha intenção específica. Ele havia lhe dado espaço para processar o que quer que Catarina tivesse compartilhado, e agora queria avaliar sua reação. "Vou cozinhar na casa", ela respondeu. 20 horas. A resposta veio imediatamente. "Estou ansioso por isso." Beatriz voltou sua atenção ao oceano, sua mente surpreendentemente calma, apesar do peso de sua iminente decisão. Em menos de uma semana, ela aceitaria uma posição no conselho que a ligaria permanentemente ao império de Ricardo ou... O quê? Abandonaria tudo o que havia conquistado? Voltaria a ser uma anônima assistente executiva com potencial inexplorado? A escolha não era tão simples, e ela sabia disso. Ricardo chegou precisamente às 8, trazendo uma garrafa cara de vinho e o ar confiante de um homem que acreditava entender todas as variáveis em jogo. Ele encontrou Beatriz na cozinha, dando os toques finais em uma refeição que ela havia preparado sozinha, em vez de usar o chefe particular que normalmente servia à propriedade. "Cozinhando agora?" ele perguntou, roçando seus lábios em sua bochecha enquanto pousava o vinho. Outro talento escondido. "Dificilmente escondido", Beatriz respondeu. "Mencionei ter crescido cozinhando com minha avó várias vezes." Ricardo pausou, o mais breve lampejo de desconforto cruzando suas feições. Era verdade. Ela havia compartilhado esse detalhe durante suas primeiras conversas. Sua falha em lembrar revelava algo importante. Apesar de seu cuidadoso estudo de suas capacidades profissionais, ele havia prestado pouca atenção à história pessoal que a havia moldado. Claro, ele se recuperou suavemente. A receita de Minas Gerais. Beatriz sorriu, sabendo que ele estava adivinhando. Bahia, na verdade. Minha avó era de Salvador. A correção foi gentil, mas deliberada. 6 meses atrás, ela teria deixado o erro passar, relutante em deixá-lo desconfortável. Agora, ela entendia que pequenas afirmações de verdade eram essenciais para manter seu eu essencial em meio à transformação. Eles se moveram para a sala de jantar com sua espetacular vista do oceano, a conversa fluindo facilmente através de atualizações de negócios e fofocas da indústria. Para um observador casual, eles teriam parecido qualquer casal bem-sucedido, compartilhando os detalhes de seus respectivos dias. Apenas na maneira cuidadosa como observavam um ao outro, avaliando, analisando, a verdadeira natureza de seu relacionamento teria sido revelada. "Catarina foi te ver", Ricardo disse finalmente, enchendo novamente suas taças de vinho. Não uma pergunta, mas uma afirmação de fato. Beatriz encontrou seu olhar firmemente, 2 semanas atrás, e mostrou-lhe documentação referente a Caneco. Novamente, não uma pergunta. "Sim." Ricardo assentiu sem surpresa. "Eu esperava que ela pudesse."
Catarina se nomeou a bússola, moral da empresa, um papel que ocasionalmente conflita com suas responsabilidades executivas. A documentação é autêntica. Cada página, ele confirmou sem hesitação. Essas decisões foram tomadas em um estágio diferente do desenvolvimento da empresa, sob circunstâncias diferentes. Circunstâncias que justificavam espionagem corporativa e suborno. Beatriz manteve seu tom neutro, genuinamente curiosa sobre sua racionalização. Ricardo a considerou por um longo momento. O mercado global no qual operamos não recompensa pureza moral, Beatriz. Recompensa resultados. Os métodos evoluem conforme as apostas mudam, mas o princípio permanece constante. Identifique o objetivo e remova obstáculos para alcançá-lo. Saia por quaisquer meios necessários, pelos meios mais eficientes disponíveis, equilibrados contra potenciais consequências. Ele inclinou-se para a frente. Essa é a realidade do poder no nosso nível. A questão não é se você aprova decisões passadas. É se você é capaz de fazer escolhas difíceis similares quando as circunstâncias exigirem. Beatriz levantou-se, movendo-se para ficar diante das janelas do chão ao teto. O oceano havia se tornado prateado sob o luar, sua superfície ondulando com energia potencial. Estive pensando sobre transformação, ela disse baixinho. A sua, a minha, a da empresa. Ricardo permaneceu sentado, observando-a com a intensidade que primeiro a atraíra a ele. Aquele foco laser que fazia quem quer que tivesse sua atenção sentir-se simultaneamente elevado e exposto. E suas conclusões? Beatriz virou-se para encará-lo. Você tem me cultivado como uma de suas aquisições, identificando o potencial, investindo recursos estrategicamente, eliminando obstáculos ao crescimento. O objetivo final não é apenas meu avanço profissional, é criar um complemento perfeito para você mesmo. Alguém que pensa como você, opera como você, mas traz perspectiva e energia novas. Seu sorriso continha genuína apreciação. Perspicaz como sempre. Mas há algo que você calculou mal, ela continuou. Você queria me transformar sem destruir o que me tornava valiosa para você em primeiro lugar. Minha integridade, minha perspectiva diferente. Você não pode ter ambos, Ricardo. Ou mantenho meu eu essencial e permaneço diferente de você, ou me torno o que você quer e perco o que inicialmente o atraiu. Ricardo levantou-se agora, movendo-se para juntar-se a ela na janela. Você subestima a si mesma. Os verdadeiramente excepcionais podem evoluir sem entregar sua essência. É por isso que escolhi você, Beatriz. Não porque você poderia ser moldada à minha imagem, mas porque você poderia absorver as lições de poder enquanto mantém sua identidade única. Uma teoria bonita, ela reconheceu. Mas é isso que aconteceu com as outras? Com Catarina? Sua expressão apertou-se quase imperceptivelmente. Catarina fez suas escolhas, assim como Amanda e Sofia. E Helena? A decepção? Helena recusou-se a evoluir além de certo ponto, Ricardo disse após uma pausa. Ela queria os benefícios da transformação sem os sacrifícios necessários. Beatriz virou-se completamente para ele. O que aconteceu com ela, Ricardo? Ela pediu demissão e recebeu um acordo generoso. Sua voz permaneceu uniforme. Ela agora dirige uma pequena ONG em Porto Alegre, bem longe do mundo corporativo ao qual ela finalmente não conseguiu se adaptar. A resposta era plausível, possivelmente até verdadeira. Mas Beatriz havia aprendido o suficiente sobre Ricardo Mendes para reconhecer quando ele estava retendo detalhes que poderiam mudar a narrativa. Acessei os registros da empresa, ela disse baixinho. Todos eles, incluindo os arquivos executivos, restritos. Agora a expressão de Ricardo mudou, genuína surpresa piscando em suas feições. Como? Esses arquivos requerem autorização de nível de conselho. Tenho meus próprios recursos, Beatriz respondeu, deliberadamente vaga. O ponto é que sei o que realmente aconteceu com Helena, e com a Caneco, e com as outras 7 aquisições entre 2012 e 2018 que envolveram táticas similares. Ela não havia levantado a voz, mas o impacto de suas palavras foi imediato. Ricardo,
Recuou, reavaliando-a com nova consciência. Você tem estado ocupada, ele disse finalmente. Tenho estado aprendendo exatamente como você queria. Ela moveu-se para a mesa, recuperando uma pasta muito mais grossa do que a que Catarina havia fornecido. Isto é o que a transformação realmente parece, Ricardo. Não apenas aceitar verdades difíceis, mas ativamente buscá-las. Não apenas entender o poder, mas se preparar para exercê-lo. Ele abriu a pasta, examinando seu conteúdo com crescente apreciação. Você compilou uma excelente apólice de seguro. Prefiro pensar nisso como diligência devida. Beatriz retornou à janela. A reunião do conselho é em 4 dias. Antes de aceitar a posição que você organizou para mim, eu precisava entender exatamente com o que estava concordando, o quadro completo, não apenas as porções cuidadosamente curadas que você e Catarina escolheram compartilhar. Ricardo fechou a pasta, estudando-a com novos olhos. E agora que você tem este quadro completo, o momento da verdade havia chegado. Beatriz havia ensaiado esta conversa mentalmente por dias, calculando possíveis respostas e contra-respostas, como movimentos em um jogo de xadrez, outra habilidade que havia desenvolvido sob a tutela de Ricardo. Quero 3 coisas, ela disse calmamente. Primeiro, autonomia completa sobre a nova divisão do Pacífico, incluindo pessoal e direção estratégica. Segundo, um compromisso com conformidade ética daqui para frente, não porque é moralmente correto, mas porque a empresa cresceu demais para arriscar a exposição de práticas passadas. Ricardo assentiu lentamente. E o terceiro, honestidade entre nós. Beatriz moveu-se para mais perto dele. Não manipulação disfarçada de mentoria, não revelações estratégicas, cronometradas para máximo impacto. Se formos ser parceiros em qualquer sentido, profissional ou pessoal, tem que ser construído sobre a verdade. Mesmo quando a verdade é desconfortável, Ricardo desafiou. Especialmente então. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido, com o som de ondas distantes e o peso de decisões que moldariam ambos os futuros. A expressão de Ricardo permaneceu ilegível enquanto ele processava suas demandas, ou talvez mais precisamente, seus termos de engajamento. Você sabe que eu poderia recusar, ele disse finalmente. Eu poderia retirar a indicação do conselho, poderia realocá-la para uma posição sem influência real. Eu construí esta empresa, eu a controlo absolutamente. Você poderia, Beatriz concordou. E amanhã de manhã, todos os veículos de notícias do país receberiam cópias da documentação que reuni, junto com minha declaração juramentada sobre como foi obtida. Ela pausou, deixando a implicação penetrar. Mas isso não é o que qualquer um de nós quer. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, Ricardo Mendes parecia genuinamente incerto. O homem que havia orquestrado sua transformação agora enfrentava as consequências inesperadas de seu sucesso. O que você quer, Beatriz? Ele perguntou, sua voz inusualmente suave. Além das 3 condições, qual é o objetivo final aqui? A pergunta atingiu o cerne de tudo. Suas ambições, sua identidade, seu relacionamento com o homem que havia irreversivelmente mudado sua vida. Quero o que você me prometeu naquela noite no avião, ela respondeu verdadeiramente. Transformação. Em alguém que entende o poder e pode exercê-lo efetivamente. Mas nos meus termos, moldada pelos meus princípios, não como um reflexo dos seus. A expressão de Ricardo mudou através de surpresa, cálculo e, finalmente, algo semelhante a respeito. Você é notável, ele disse baixinho. Tudo o que eu esperava e algo que nunca antecipei. Isso é um sim às minhas condições? Ele moveu-se em direção a ela, parando pouco antes de tocá-la. É um reconhecimento de que nosso relacionamento evoluiu além do meu design original. A estudante está pronta para se tornar uma parceira, ainda que uma com sua própria agenda. Esse sempre foi o risco de escolher alguém com integridade, Beatriz observou. Eventualmente essa integridade se afirmaria, mesmo contra você. Ricardo sorriu, uma expressão genuína que transformou suas feições geralmente guardadas. Catarina me alertou sobre você.
Ela disse que você era diferente, que não quebraria como as outras. Eu deveria ter ouvido mais cuidadosamente. Por que não ouviu? Arrogância, ele admitiu com surpreendente candura. A crença de que minha visão para sua transformação era superior a qualquer alternativa que você pudesse escolher para si mesma. Beatriz considerou-o pensativamente. E agora? Agora me encontro na posição não familiar de negociar com alguém que detém genuína influência. A admissão pareceu custar-lhe algo, mas também libertá-lo de uma maneira estranha. Suas condições são aceitáveis com uma modificação. Qual? A divisão do Pacífico opera com sua autonomia, mas a aprovação final em decisões estratégicas importantes permanece compartilhada entre nós. Seu olhar manteve o dela firmemente. Verdadeira parceria significa que nenhum de nós tem controle absoluto. Beatriz assentiu lentamente. Concordo. Então acredito que temos um novo entendimento. Ricardo estendeu sua mão formalmente, como se selando um acordo de negócios. Beatriz aceitou o aperto de mão, sentindo o peso do momento, não um final, mas uma recalibração de poder que definiria seu relacionamento daqui para frente. Reunião do conselho prosseguirá conforme planejado. Ricardo continuou. Mas sua nomeação virá com o anúncio da nova divisão do Pacífico sob sua liderança. Apresentaremos isso como uma reestruturação estratégica para capitalizar mercados emergentes. E nós? Beatriz perguntou baixinho. O que se torna de nosso relacionamento pessoal agora que a dinâmica profissional mudou? A expressão de Ricardo suavizou. Isso depende inteiramente de se o que existe entre nós é unicamente sobre poder e transformação, ou algo mais genuíno. Era a pergunta que ela vinha se fazendo por meses, separando sua ambição de suas emoções, seus cálculos estratégicos de seus sentimentos genuínos. Estando diante dele agora, tendo afirmado sua independência e garantido sua posição, Beatriz poderia finalmente responder honestamente. Acho que precisamos descobrir, ela disse, alcançando sua mão. Sem a manipulação, sem os jogos de poder. Apenas duas pessoas descobrindo se há algo real sob toda a estratégia. Ricardo entrelaçou seus dedos com os dela. Um gesto inesperadamente vulnerável de um homem que calculava cada movimento. Essa seria a transformação mais desafiadora de todas, para nós dois. Sim, Beatriz concordou suavemente. Seria. Eles ficaram juntos na janela, observando o luar dançar sobre as ondas. Pela primeira vez desde aquela fatídica noite no avião, eles se encararam como iguais, não através da orquestração de Ricardo, mas através da afirmação de Beatriz de seu próprio poder. O futuro se estendia diante deles, incerto, mas cheio de possibilidades. Beatriz havia se tornado algo mais do que havia sido, mas não ao custo de seu eu essencial. Ela havia aprendido a navegar pelas complexidades do poder sem render seus princípios fundamentais. Ela havia evoluído sem quebrar. E nessa evolução estava sua maior vitória. 3 dias depois, Beatriz Fonseca estava diante do Conselho de Administração das Indústrias Mendes, sua proposta de nomeação, o item principal da agenda. Ricardo estava sentado à cabeceira da mesa, sua expressão impassível, mas seus olhos transmitindo uma mistura de orgulho e cautela enquanto ela apresentava sua visão para a divisão do Pacífico. Catarina Haddad observava de seu lugar perto. Da extremidade oposta, seu ceticismo inicial gradualmente dando lugar à aprovação relutante, enquanto Beatriz delineava protocolos de governança que garantiriam conformidade ética sem sacrificar vantagem competitiva. A abordagem da senhorita Fonseca representa o futuro desta empresa, Ricardo concluiu após sua apresentação. Um futuro que honra nossa herança agressiva enquanto se adapta às realidades dos negócios globais em uma era de maior transparência e responsabilidade. A votação foi unânime, não surpreendendo ninguém. O que se seguiu, no entanto, foi inesperado. Catarina aproximou-se de Beatriz enquanto a reunião se encerrava, estendendo sua mão com genuíno respeito. Parabéns, ela disse simplesmente. Você realizou algo que eu nunca consegui. Beatriz aceitou o aperto de mão. Eu tinha uma vantagem que você não tinha. Qual seria?
Seu exemplo, Beatriz respondeu. Ver o que era possível, mesmo que o caminho fosse diferente. Catarina assentiu, entendendo o significado mais profundo. O jantar do conselho é no DOM esta noite. Ricardo sempre faz um espetáculo ao introduzir novos membros. Vista algo memorável. Enquanto Catarina partia, Ricardo aproximou-se, mantendo uma distância profissional apropriada para o ambiente. O primeiro teste passou com distinção, ele observou. Como se sente? Beatriz considerou a pergunta seriamente. Complicada, ela respondeu honestamente. Este não é o lugar onde eu esperava estar 6 meses atrás. Mas é onde você quer estar agora? Olhando ao redor da sala de reuniões que representava o pináculo do poder corporativo, Beatriz sentiu o peso da jornada que a trouxera até aqui. Os compromissos, as lições, a transformação que havia sido tanto imposta a ela quanto finalmente abraçada em seus próprios termos. Sim, ela disse com quieta certeza, este é exatamente onde pertenço. O sorriso de Ricardo continha algo novo, um respeito desonerado de cálculo. Então ambos tivemos sucesso, embora talvez não das maneiras que originalmente pretendíamos. Enquanto caminhavam juntos em direção ao elevador, mantendo a distância cuidadosa de colegas profissionais, Beatriz refletiu sobre a proposição que havia iniciado esta jornada. Durma comigo e eu mudarei sua vida. Ricardo havia cumprido sua promessa. Sua vida havia de fato mudado além do reconhecimento. O que nenhum deles havia antecipado era como a transformação finalmente fluiria em ambas as direções, mudando não apenas Beatriz, mas o próprio Ricardo de maneiras sutis, mais significativas. No elevador reluzente descendo do pináculo da Torre Mendes, Beatriz captou seu reflexo nos painéis de latão polido, 2 figuras paradas não no relacionamento de mentor e protegida, mas como iguais forjados através de desafio mútuo e crescimento inesperado. As portas se abriram para o saguão, e juntos eles pisaram em um futuro que nenhum havia totalmente imaginado, mas ambos ajudaram a criar. Um futuro onde poder e princípio poderiam coexistir, onde transformação não requeria destruição, e onde até mesmo os começos mais calculados poderiam evoluir em